economista brasileira, vasta experiência em temas relacionados ao desenvolvimento econômico e comércio exterior. Ela é professora na PUC-Rio e consultora da CNI. Ela também é diretora no Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento. E para moderar esse painel, temos o Carlos Costa. Carlos foi consultor da McKinsey & Company, trabalhou em bancos de investimentos e no governo também. Hoje faz MBA na Harvard Business School e é co-presidente da Brasil Conference. Gostaria de convidar ao palco Gustavo, Sandra e Carlos. Boa tarde a todos. Vitória, Gustavo, muito obrigado pela introdução. Cerca de um ano, quando a gente começou a estruturar a Brasil Conference, a gente teve um debate sobre como discutir um modelo de crescimento do Brasil, qual seria uma agenda, uma iniciativa estratégica para os próximos anos. E se a gente pudesse escolher o painel com qualquer nome no Brasil, tenho certeza que seria o Gustavo Franco, seria a Sandra Rio entre os nomes presentes aqui. E após quase um ano, ver isso acontecendo, e os dois sentados aqui ao meu lado, é um prazer enorme. Então, por isso, eu os agradeço novamente pela presença e por gentilmente terem aceitado o convite. Agradeço também a vocês pela presença na Brasil Conference, pela energia nas discussões e pelo interesse em discutir o Brasil e viver a nossa hashtag Doação que Transforma. Eu acho que depois da instabilidade política e econômica que o nosso país passou, e ainda passa, em certa medida, acho que tem muita gente boa junta, discutindo como fazer do Brasil melhor, é elemento central desse novo modelo futuro. Tá? No painel de hoje, a gente tem cerca de 80 minutos aqui para debate com os panelistas. Eu esqueci de dividir em 3 momentos. No primeiro, o grande objetivo é fazer um diagnóstico do perfil de crescimento histórico do Brasil, principalmente nos últimos 20, 30 anos, pegar a opinião dos panelistas sobre o que aconteceu ou o que deixou de acontecer no Brasil. No segundo momento, será uma discussão um pouco mais olhando para frente, em termos de modelos ideais de crescimento para o Brasil, em termos de iniciativas estratégicas, em termos de compatibilização com a agenda de reformas e capital político. E, por fim, perguntas e respostas para vocês que estão aqui, para vocês que nos acompanham nos labs. A ideia é ter o painel mais interativo e mais robusto possível sobre o Brasil. Então, muito obrigado. Gustavo, Sandra, começando aqui no diagnóstico, quando a gente olha nos últimos 2 a 3 décadas no Brasil, principalmente nos últimos 15 anos, após a euforia do início do século, sobre o crescimento do Brasil e o gigante finalmente acordando, a gente vê que as taxas de crescimento elas foram muito baixas. Né? A taxa de crescimento média em 1,8%, 1,9% ao ano. E a população também cresceu no período. E esse crescimento foi muito abaixo de nossos pares na América do Sul, inclusive muito abaixo de nações industrializadas e desenvolvidas como os Estados Unidos. E o Brasil, que uma vez foi a 5ª economia do mundo, hoje é a 8ª ou 9ª. Queria saber, na opinião dos senhores panelistas, o que explica essas taxas anêmicas de crescimento e faz o Brasil estar na situação que ele está hoje. Bom, muito bem. Primeiro, eu queria agradecer aos organizadores pelo privilégio de estar aqui. Lembrei ao Carlos e aos outros que fazem 31 anos que eu me formei aqui em Harvard, é uma data particularmente interessante para retornar. Saí daqui em 1986, e um pouquinho da história pessoal tem a ver com a sua pergunta, porque é a pergunta do modelo econômico. Naquela altura, eu era um historiador, fiz uma tese sobre hiperinflação e tinha colegas coreanos, não tinha ainda muitos chineses no campus, né? Mas um ou outro, e com esses havia uma certa rivalidade sobre o modelo econômico, que o Brasil, até aquela ocasião, ali, meados dos anos 80, se destacava como talvez o país que mais tinha crescido nos 50 anos anteriores. E tinha as bandeiras da substituição de importação, uma certa indisciplina fiscal assim malandra que funcionava, e era um grande besouro voador que tinha, talvez mais circunstancialmente do que a gente pensava, crescido muito nesses 50 anos até meados dos anos 80. No entanto, aquele momento ali é exatamente o turning point.
eu fazia uma tese sobre hiperinflação, mas acho que anos depois, que eu não era no Brasil, ia associar o fato de que esse fenômeno tão raro, tão destrutivo, era a expressão mais evidente do colapso do modelo de desenvolvimento brasileiro que nós tínhamos até então, cujas bases eram o inflacionismo, ou a ideia de que era possível sustentar investimento público na base de pintura de pedaços de papel indefinidamente e sem limite, por um lado, e, por outro, no isolacionismo como fórmula de resolver o problema externo brasileiro, ou a vulnerabilidade externa brasileira, fazendo com que o Brasil não tivesse relações com o exterior. Esta era a fórmula. E, curiosamente, os meus colegas coreanos diziam que a fórmula deve ser o contrário. Você, para não ser vulnerável, precisa ser mais aberto e ter mais comércio. E, portanto, brigávamos muito. Sandra vai falar mais sobre isso. Agora, do lado da... Demorou alguns anos para que o inflacionismo degenerasse nessa coisa horrorosa que nós vimos. Vale lembrar que também, quando eu estava aqui como estudante, no ano de 1984, o ano do Super Bowl e do Macintosh aqui, um ano histórico, foi também o ano das diretas já. E que foi terrível estar no exterior durante esse momento, ansioso para voltar para casa, mas, infelizmente, ao voltar para casa, eu voltei já em 86, do segunda metade do plano cruzado em andamento, e pude testemunhar o colapso daquela trajetória, e dali para adiante foi ladeira abaixo. E nós terminamos tendo uma grande decepção, que foi a Nova República, que começa com uma inflação de 170% ao ano nos 12 meses acumulados anteriores à posse do presidente Tancredo Neves, por aí, 170, 180. Esse regime político, no seu último mês, entregou uma inflação de 82% ao mês, que são 135.000% ao ano, ok? Isso foi a Nova República. Ela foi um desastre econômico sem tamanho e totalmente imprevisível em razão da incapacidade de lidar com a mudança de modelo econômico, que era o desafio que se apresentava. De certa maneira, foi um momento exuberante da democracia brasileira, mas um alerta extraordinário, porque não é a democracia sozinha que vai resolver o problema. Soluções, pessoas precisam ser concebidas, lembra um pouco a Assembleia Nacional Francesa, que não teve obstáculo algum às emissões de papel moeda durante a Revolução Francesa, porque dizia que agora somos iluminados e patriotas, e a inflação, tal qual tinha ocorrido no passado, não acontece porque agora somos uma democracia. Não tem nada disso. A democracia pode fazer as maiores bobagens em matéria econômica e na verdade, não apenas tivemos a hiperinflação, como nós entramos tecnicamente em hiperinflação no mês de dezembro de 1989, que foi exatamente o segundo turno da eleição presidencial opondo Lula a Collor. Um certo infortúnio que tenha ocorrido exatamente nesse mês, mas uma coincidência significativa. E foi também o ano em que nós fizemos a nossa Constituição. O timing não poderia ter sido pior. Ou seja, toda a discussão sobre a mudança do modelo ficou adiada para depois, 1994, com o Plano Real. De alguma maneira, isso começou pelo que estava mais errado, que era a moeda. A gente pode falar disso ao longo do painel, não quero falar muito aqui nessa primeira intervenção, mas só chama a atenção que a discussão da mudança de modelo está espetada há muito tempo, e nós não temos ainda temos clareza para onde deve ir, mas o país não decidiu em muitas das coisas que fizeram a gente experimentar uma tragédia sem tamanho, que foi a hiperinflação nesses anos aí anteriores a 94. Muito obrigado, Gustavo. Sandra, Gustavo toca um pouco aí nesse modelo de substituição de importação, como crença no principal alavanca para crescimento de produtividade e desenvolvimento do país como um todo, perspectiva mais econômica.
Na sua opinião, quais foram os efeitos dessa política de substituição de importação? Como é que ela impacta o quadro econômico do Brasil hoje, em termos de competitividade, produtividade e geração de riqueza? Obrigada, Carlos. Eu queria começar primeiro agradecendo o seu gentil convite, a interação que a gente teve bastante fluida nesse período que antecedeu a minha chegada aqui. É a primeira vez que eu participo da Brasil Conference, está sendo uma experiência muito interessante, muito legal. Parabéns para você e para todos os organizadores. Voltando para a questão da sua pergunta, a política de substituição de importações, a política de substituição de importações passou por etapas diferentes, tem origem lá na década de 30, em alguns períodos ela teve o objetivo de lidar com os problemas de balanço de pagamentos, claramente, em outros períodos ela foi redesenhada para uma estratégia mais desenvolvimentista, com focos em setores diferentes. Em determinados momentos, a obsessão era criar uma indústria de base metal-mecânica diversificada, em outros, a obsessão era avançar na área de informática, telecomunicações, enfim, uma combinação de mecanismos que acabaram, de alguma maneira, como o Gustavo mencionou ali no final, meados da década de 80, produzindo uma indústria bastante diversificada, em primeiro lugar, para padrões da época, relativamente sofisticada, mas, fundamentalmente, integrada verticalmente. E esse processo de desenvolvimento acabou, dado que foi relativamente bem sucedido durante algumas décadas, acho que acabou criando raízes profundas na percepção que o Brasil é um país industrial, que o crescimento depende da industrialização e que o país tem que ser capaz de produzir todas as etapas da cadeia produtiva, ou preencher todas as células da matriz insumo-produto do país. Então, as políticas foram voltadas, as políticas industriais mais pesadas, para esse objetivo, né? Manter uma produção industrial integrada verticalmente, que seja capaz de cumprir as diferentes etapas do processo, desde os insumos, bens de capital, produtos finais. E se isso serviu, de alguma maneira, até a década de 80, passou a ser claramente disfuncional já no final da década de 80. Esse modelo mostrava um esgotamento. Não foi por outro motivo que veio a chamada reforma do Collor, no início dos anos 90, né, que, digamos, abriu a economia, levando o patamar do grau de defesa, de protecionismo da indústria brasileira para padrões internacionais de países de renda comparável com o Brasil. O Brasil, naquela época, era menos protegido que a Índia, mas tinha um grau de proteção médio, digamos, equivalente aos seus pares. E, a partir daí, nós ficamos nesse nível de proteção durante o período Fernando Henrique, com alguma elevação pontual na proteção de alguns produtos, mas, a partir especialmente do segundo governo Lula para frente, nós voltamos à noção de que aquele modelo precisava ser restaurado. Diversos instrumentos foram mobilizados, não necessariamente tarifa de importação, mas políticas industriais com forte conteúdo de contrapartidas de produção nacional, subsídios, como foi mencionado no painel anterior, políticas de compras públicas com preferência para empresas nacionais, né, permitindo que empresas nacionais praticassem até 20%, dependendo do setor, até 20% de preços acima das empresas estrangeiras no fornecimento de produtos para compras públicas, enfim, uma miríade de políticas que visavam, novamente, apoiar a indústria brasileira, fortemente baseadas nesse conceito de substituição de importações. E, de repente, a gente ouve no Brasil a percepção de que o Brasil participa pouco das cadeias internacionais de valor, estamos isolados do comércio internacional. Bom, me parece que é absolutamente incompatível
a ideia de manter uma estrutura produtiva integrada verticalmente, que preencha todos os elos da cadeia produtiva e participar de forma ativa das cadeias de valor internacionais. Para fechar, qual é o problema disso para o crescimento? É que esse modelo não estimula em nada, muito pelo contrário, os ganhos de produtividade, né? O modelo foi baseado na ideia de que a gente atrai capital estrangeiro e a legislação de investimento estrangeiro direto no Brasil para a indústria sempre foi bastante aberta e estável. Então, atrai capital estrangeiro e oferece um mercado doméstico protegido. O mercado doméstico do tamanho do Brasil não é desprezível. E as empresas vieram, produziram no Brasil, mas não se tornaram competitivas, não têm condições de contribuir para uma nova etapa do crescimento econômico no Brasil, e é, portanto, a hora de repensar essa estratégia. Muito obrigado, Sandra. Acho que um jeito interessante que as duas falas se conectam, e a gente já partindo para a segunda etapa, de pensando para frente, modelo de crescimento e iniciativa, exatamente nesse modelo de crescimento, né? A gente vê, até em painéis aqui na Brasil Conference, pessoas que têm abordagens para estratégias desenvolvimentistas no futuro, que eles são muito distintos, né? Enquanto uns defendem maior participação do Estado, outros defendem a menor participação do Estado. Enquanto uns defendem uma maior abertura comercial, outros defendem um isolacionismo e utilização do mercado interno. Então, pensando nesses dois pontos que vocês comentaram, olhando para frente, né, em outubro a gente tem eleição, qual seria um modelo de crescimento do Brasil que faria sentido para os próximos anos e a gente consiga quebrar essa trajetória de crescimento estável ou muito baixa? O modelo claramente terá que combinar coisas que até agora nós não conseguimos. A primeira, para engatar aqui na fala da Sandra, é que precisamos nos envolver mais nas transações comerciais internacionais. O Brasil tem propensões ao comércio exterior ridiculamente baixas, mesmo nas empresas multinacionais que estão localizadas no Brasil, cujas filiais têm propensões a exportar da ordem de 20%, 15%, conforme o ano, significa que exportam 15% ou 20% do seu faturamento, quando a média mundial é para cima de 50%, das filiais de empresas multinacionais em outros lugares. Isso é a empresa multinacional, aquela que não tem nenhum problema de acesso ao mercado externo e tem a sua rede interna corporativa para a qual ela podia estar trabalhando engatada numa rede. Não está porque as exigências de conteúdo local e outras restrições que não são de natureza tarifária impedem que isso aconteça em razão dessa crença obsoleta que o Brasil tem que ter uma indústria soviética produzindo exatamente tudo que tem para produzir. Tá? Tem que ter uma espécie de autarquia. E a indústria vem caindo como proporção do valor adicionado total em quase todos os países do mundo, exceto a China. Está havendo tanta desindustrialização na Alemanha quanto no Brasil. E a explicação que na Alemanha e na Europa se dá para esse tipo de fenômeno é a ascensão da China como um elemento que fez com que a Divisão Internacional do Trabalho se desviasse e concentrasse na China algumas etapas interessantes do processo de produção que ali são mais baratas, não são nem as mais rentáveis, mas ali essa nova organização internacional nos deixou de fora. Bom, o segundo, isso nós temos que resolver agora de forma, enfim, no próximo presidente. Eu espero que venha uma solução para esse assunto. Já não aguento mais ouvir que precisamos ter uma abordagem gradual, que a indústria precisa se preparar, que a indústria nascente brasileira está nascendo desde 1930. Não é isso? Então, já é pelo menos adolescente e já dá para sair sozinho na rua, não é isso? Bom, outra dificuldade é entender que é preciso haver crescimento e, portanto, investimento com responsabilidade fiscal e que as hipóteses do passado, segundo as quais a indisciplina fiscal não tinha consequência, ficaram para trás. Isso estourou no caos hiperinflacionário
quando aprendemos essa lição, talvez, enfim, o crescimento do gasto tenha tido bom motivo e na democracia, na nova república, tenha, na Constituição, aparecido como uma forma de materializar o desejo da sociedade por mais gasto social. O fato é que utilizou, como as aspirações foram até o nível, e bem além, talvez, do que a sociedade disponibilizava ao Estado sob a forma de impostos. E o problema que nós tínhamos ali, e ainda temos, é que no Congresso Nacional e no contexto constitucional e no orçamento, há uma quantidade de desejos, ou seja, de despesa incompatível com as possibilidades que são os impostos que as pessoas pagam. Antigamente, fechava-se a conta com a inflação. E essa é uma fórmula impessoal de fechar a conta através de uma tributação extremamente cruel. Tributa-se um ausente, que é o sujeito incapaz de se defender da inflação, geralmente o pobre, e esse era o jeito. E muito fácil de fazer, porque bastava não fazer nada, que a própria inflação resolvia o problema das finanças públicas. Depois de 1994, tem uma grande alteração, nem sempre percebida, que é o seguinte: não se conseguiu eliminar essa discrepância entre sonhos e possibilidades, senão em parte. Ela continua. Só que agora, a única forma de fechar a conta é através de endividamento. O déficit nominal tem sido grande desde então. O primário, às vezes, muito grande. Só arrumamos, em 98, o primário, de forma a, pelo menos, gerar caixa e produzir estabilização e, depois, um começo de redução do endividamento público. A dívida pública chegou a 60% do PIB, a líquida, em 1998, quando se fez o acordo com o FMI e começou a haver superávit primário, e durante até 2011, o primário, com a interrupção da crise, o primário ficou nesse nível, o acordo com o fundo foi até 2006, mas permaneceu essa sabedoria de que nós precisamos ter o superávit primário, somos um país alavancado, e durante esse período, curiosamente, de vigência dessas políticas de austeridade, de superávit primário, exatamente, são dois, o FH2 e o Lula 1 e 2. Né? Então, são governos diferentes que aceitaram o bom senso em matéria de políticas fiscais e monetárias, e durante esse período, até chegar na nova matriz, as coisas estavam funcionando do ponto de vista macro, faltando reformas, é claro, para colocar o patamar do crescimento brasileiro num jeito diferente, mas até aquele momento nós tínhamos pelo menos equacionado essa questão aí fiscal. O que vem depois, no entanto, reverte todo esse progresso e nos traz uma lição muito dura sobre o fato de que agora o financiamento desse excesso de sonhos é oneroso, a dívida já ultrapassou os 60% onde estava, caiu para baixo de 30% e voltou para 60%, é uma tragédia, vamos ter outros 10 anos para tirar essa diferença, e hoje em dia, como não tem mais a inflação para fechar a conta, o que talvez valha a pena refletir é que, antigamente, a tensão distributiva era horizontal, nós, aqui dentro dessa sala, contra as pessoas que estão fora dessa sala, desprotegidos da inflação, porque não têm acesso à indexação. Hoje a tensão é diferente. Hoje é nós, nessa sala, contra as pessoas que vão pagar a dívida pública no futuro, ou que vão pagar esta conta previdenciária absurda que nós temos. São crianças que não nasceram ainda. O conflito distributivo é intertemporal, e é um conflito cuja natureza financeira perverte a fixação da taxa de juros. A taxa de juros é o preço relativo do amanhã. A taxa de juros é o que transforma o futuro em presente, é o que desconta fluxos de caixa, é o preço dos ativos no denominador. Não é isso? Por que a taxa de juros é alta no Brasil? Porque tem alguém que se endivida absolutamente além das suas possibilidades e que faz isso com a mesma irresponsabilidade com que fazia no tempo da inflação, agora comprometendo o futuro e não o presente de quem está fora dessa sala. A gente tem que refletir muito profundamente sobre isso para frente. Tá, Gustavo, só para continuar nesse ponto, você fala da dívida pública no Brasil, que teve essa trajetória
decrescente subiu de forma talvez perigosa para o futuro. Acho que minha pergunta é, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, uma grande diferença que a gente tem para o modelo de financiamento no Brasil é que o financiamento de longo prazo no Brasil ele é muito pouco e o financiamento, principalmente de pequenas e médias empresas, ele é muito caro, né? As linhas de capital de giro são caríssimas e o financiamento de longo prazo, para quem não é parte ali do clientelismo, é muito caro. Como é que você enxerga que o Brasil, e um novo governo que eventualmente chegue em outubro, seja capaz de abordar de frente esse problema crônico da dívida pública, para que as taxas de juros elas sejam decrescentes e o financiamento de longo prazo ele seja menos exceção e mais regra no Brasil? Bom, vamos lá. Como baixar os juros? São 2 capítulos. O primeiro capítulo é macroeconômico, tem a ver com a taxa de juros básica e tem o seu enredo associado ao da dívida pública. Se nós tivermos superávit primário, vamos refazer o que fizemos durante esses anos entre 1998 e 2009, e com o primário de 3,5%, mais ou menos como uma empresa que tem um EBITDA alto, no decorrer do tempo, ela vai erodir o seu endividamento e vai conseguir taxas de juros melhores para a colocação dos seus papéis, a rolagem dos seus papéis. Isso já está acontecendo e nós estamos chegando a taxas básicas de juros que são as menores que nós tivemos na história. O juro do crédito continua caro. Tem ali acontecendo várias coisas erradas que são perversões que são partes e capítulos das outras, fiscais. A presença do Estado na economia não é só o gasto público excessivo, mas é a regulação excessiva, é transferir para o setor privado formas de fazer subsídio e tributação que não vão para dentro do orçamento, cercadinhos e seletivismo. Por exemplo, isso começa lá atrás com a lei da usura, que é feita em 1933 para que o juro fosse baratinho para a agricultura. 6 ou 12% de limitação. No momento que a inflação aparece, e é logo depois, já no final da década de 30, ela é uma presença já conspícua no Brasil, o acesso ao juro legal passa a ser, obviamente, algo discricionário por parte dos bancos, sobretudo dos bancos públicos, que eram os únicos que conseguiam emprestar baratinho, porque emprestavam de papel moeda pintado, que não tinha custo de oportunidade, bancos privados não conseguiam fazer isto. Então, se desenvolve aí uma espécie de cercadinho do crédito, onde aqueles amigos do governo têm acesso a um crédito que não tem custo e, portanto, pode ser emprestado com um juro pequenininho e camarada. A gente chama isso hoje em dia de crédito direcionado. Para lhes dar uma ideia, metade do crédito total da economia brasileira é direcionado, metade. Estamos falando de mais de 20, alguma coisa com 25, 26% do PIB. Tá? O spread bancário sobre o crédito direcionado é alguma coisa na faixa de 2%. O spread bancário sobre o crédito não direcionado está para cima de 50%, fazendo uma média que está caindo abaixo de 30% para o spread bancário total. Por aí dá para ver como você, ao favorecer certo público no crédito, seus amigos ou setores especiais, você, na verdade, está tributando um outro pedaço. Você pode fazer o mesmo raciocínio com relação à correção monetária, quando ela era seletiva, porque se alguém tem, é mais ou menos como dizer que aquele que tem correção monetária tem uma moeda estável. E no entanto, aquela moeda estável torna a outra menos estável. Você cria, vamos dizer assim, inflação protegendo se você protege apenas alguns. Esse é um processo que às vezes aparece com o nome de meia entrada, que é a expressão que melhor explica esse fenômeno. Se você vai cobrar meia entrada para metade do auditório, a outra metade do auditório tem que pagar a entrada em dobro. É simples como isso. Se ainda por cima, aí tem um outro elemento que no crédito é importante, que é os mecanismos de liquidação e cobrança, que sendo lenientes, porque isso é popular,
porque não se quer, enfim, oprimir o cidadão devedor, a inadimplência se torna crônica. E tem que vir para a conta também, porque aí quem paga tem que pagar por quem não paga. É outra forma de meia entrada e subsídio cruzado e de tributação de quem se comporta bem para pagar a conta de quem não se comporta bem ou é amigo do governo, ou merece, talvez. Mas o fato é que é o seletivismo de crédito que cria uma diferença brutal entre a taxa básica e a taxa que se pratica no banco. É inevitável, se a gente quer fazer que o Brasil tenha custo do crédito baixo, prazos longos no crédito privado, tais como que o governo hoje passa a ter direito, né? 6,5% ao ano, durante muito tempo, foi uma taxa super encantadora e camarada, todo mundo tomaria aqui até a tampa de 6,5% ao ano, não é isso? Pois então, que se tivesse no banco, a linha de capital de giro 6,5%, todo mundo ia ficar feliz, não é isso? Acho até que isso é um grande plano real que tem pela frente, não tão impactante nas suas consequências, mas está pronto para ser feito. E tal qual, no caso do Plano Real, no começo você tem que afrontar, sim, os interesses associados ao crédito direcionado. Muitos deles vão resistir, vão alegar que são especiais, que merecem aquela benesse, mas o fato é que não é mais assim. A gente tem que ter um sistema horizontal de crédito, vai ser melhor para todo mundo, não tenho dúvida que será. Agora, no início, isso não vai ser bem recebido por muita gente. Obrigado, Gustavo. Eu acho que essa ideia do modelo de crescimento ele começa a se desenhar aqui, né? A gente falou desse sistema horizontal de crédito, da estabilização fiscal como elemento essencial da redução estrutural da taxa de juros e também de abertura comercial, né? Então, voltando um pouco nesse tema, assumindo que a gente quisesse olhar para a balança de pagamentos do Brasil no futuro e ver que o volume de importação e exportação com percentual do PIB, ele cresceu significativamente, quais teriam sido, Sandra, os setores ou as principais oportunidades para o Brasil ao abrir sua economia e também em termos de parceiros comerciais que o Brasil poderia se beneficiar na construção de uma relação comercial mais robusta e duradoura? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante fazer a conexão entre a abertura comercial e o modelo de desenvolvimento. É importante lembrar que a abertura comercial é um instrumento também de redução da pobreza. Há diversos estudos e 3 relatórios publicados agora em março, um pela OCDE, um pelo Banco Mundial e um pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República no Brasil. Os 3 mostram que, em termos de impacto sobre a renda, todos os percentis de extrato de distribuição de renda no Brasil ganham, mas ganham mais os mais pobres. E ganham mais os mais pobres porque esse é um movimento de melhoria da qualidade dos produtos ofertados à sociedade brasileira e, principalmente, um movimento de redução de preços. A abertura comercial não é uma panaceia. Ela sozinha, nenhum país se tornou desenvolvido porque abriu a sua economia, mas a gente não conhece nenhum país que tenha se desenvolvido e mantido a sua economia fechada. Então, é importante dizer que não é panaceia, porque se a abertura não vier acompanhada das demais reformas, ela certamente não vai entregar esses resultados que a gente espera. Crescimento econômico principalmente pela via do aumento da produtividade, e isso se dá, sim, por uma certa distribuição entre ganhadores e perdedores. Empresas ineficientes vão fechar. Isso é importante, que as empresas ineficientes saiam do mercado e liberem recursos para as empresas eficientes poderem crescer, absorver recursos e usá-los de maneira melhor, mais produtiva.
É importante que as empresas possam ter acesso a insumos, máquinas, equipamentos tecnologicamente mais desenvolvidos, que as empresas brasileiras possam participar de forma mais ativa em cadeias de produção internacionais, porque é através dessa participação que elas vão também absorver tecnologias, novas ideias, haverá pressão por inovação no Brasil. Então, a gente tem, de fato, um conjunto de benefícios que nós não podemos continuar adiando em termos da nossa abertura. Agora, como fazer isso? Eu acho que há um certo consenso, uma crescente convergência no Brasil, de que a gente precisa abrir a economia negociando acordos comerciais. Hoje em dia é difícil a gente ouvir setores, enfim, vozes que se coloquem contra essa ideia. O problema é que não é fácil negociar acordo comercial com o Brasil, né? Ontem, no jantar, o embaixador mencionou que, finalmente, daqui a algumas semanas, a gente deve estar fechando o acordo com a União Europeia. Eu acho que, se isso acontecer, eu vou ficar muitíssimo feliz, porque desde 1996 que esse é um item da minha agenda de trabalho durante todo esse período, na verdade, em 96, porque eu comecei a trabalhar em 96, porque o Acordo Quadro Mercosul-União Europeia é de 95, as negociações de livre comércio começaram em 99, nós quase fechamos um acordo em 2004, havia 2 propostas sobre a mesa e, naquele momento, se tomou a decisão de que os 2 lados achavam que a proposta do outro lado não era suficiente, que era melhor não concluir o acordo. Bom, nós estamos em 2018. Se esse acordo for concluído nas próximas semanas, ele vai levar pelo menos uns 2 anos para até ser ratificado e começar a ser implementado. E depois os cronogramas. Esses acordos implicam vários temas, mas na área de comércio, de redução de tarifas de importação, levam 10 a 15 anos para que as tarifas sejam reduzidas. Então, a gente está falando de... A gente escolheu um parceiro, é um parceiro relevante, que faz todo sentido para o Brasil, porque é bastante complementar, é um parceiro, a Europa é fornecedora de bens de capital, de insumos, produtos tecnologicamente avançados, é compradora de produtos que o Brasil tem vantagem comparativa, como alimentos. É um instrumento importante, mas ele não pode ser o único, né? Os países que tomam a decisão de se abrir, normalmente tomam a decisão, promovem uma abertura unilateral e, ao mesmo tempo, negociam acordos comerciais. Muitas vezes, até para que esses acordos comerciais funcionem como uma garantia, um lock-in das decisões de política unilaterais que foram tomadas. Com isso, eu quero dizer que não são incompatíveis os 2 caminhos. Vamos negociar acordos comerciais, sim, eles são relevantes, mas a decisão de abrir a economia é preciso que ela seja tomada de uma forma mais abrangente. A redução de imposto de importação é um dos instrumentos, mas a gente tem muita coisa para fazer domesticamente em termos de abrir a economia. Por exemplo, as exigências e regulamentos técnicos criados pelo Inmetro no Brasil, eles são desenhados para que os produtos sejam vendidos no mercado doméstico. Eles não seguem padrões internacionais. No fundo, eles estão mais preocupados em proteger o mercado para aquelas empresas que produzem aqui, com padrões específicos, do que promover a inserção do Brasil no mercado internacional. Então, mudar padrões técnicos, mudar normas sanitárias e fitossanitárias, eliminar as políticas que estimulam o conteúdo local, reduzir e simplificar os procedimentos aduaneiros, enfim, tudo isso pode ser feito sem a negociação de acordos comerciais. Isso é parte da negociação, mas a gente tem que começar a fazer já. Uma nota mais pontual, nessa área de simplificação dos procedimentos aduaneiros, eu acho que é a área que, de fato, o Brasil começou a se mover. Já há, nos últimos 2 anos, construção do Portal Único de Comércio Exterior, que começou simplificando os procedimentos de exportação, e agora vai começar
em 2018, 2019, na área de importação, é um movimento interessante. Então, acho que é preciso reconhecer que algum movimento já foi feito, que essa preocupação começa a rondar formuladores de política no Brasil, mas ainda há muitas divergências sobre o grau de ambição que a gente deve ter. E sobre setores, eu acho muito importante não escolher setores. Não tem por que escolher setores. Ao abrir a economia, os setores mais eficientes vão se tornar, naturalmente, mais inseridos no mercado internacional e vão exportar mais. A agricultura brasileira passou por um processo, na verdade, é o único setor em que a gente observou um crescimento da produtividade relativamente estável durante os últimos 15 anos, né? Continua crescendo a produtividade na economia, na agricultura brasileira, e, não por acaso, a agricultura brasileira é muito menos protegida do que a maioria dos países com os quais o Brasil compete no mercado internacional. Não que não haja proteção, há proteção na agricultura no Brasil, há subsídios à agricultura, mas eles são relativamente menores. Já na indústria, nós somos, para países de renda semelhante à nossa, nós somos das economias mais fechadas do mundo. A distância entre o que seria esperado para um país como o Brasil, em termos de proteção tarifária, para aquilo que nós temos de fato, ela só é superada por 5 países africanos. Djibouti, Gabão, Camarões, Gana, e tem mais um que eu esqueci agora. Enfim, então tem muita coisa que a gente pode fazer, e eu não acho que a gente deve escolher setores, e acho que a gente deve escolher países, em termos de prioridade de negociação comercial, que sejam países que tenham mercados relevantes e que possam ser complementares à nossa estrutura de vantagem comparativa. A tomada de 3 pinos tem que acabar. Gustavo, conectando com o seu ponto sobre a Coreia, acho que foi uma competição que você perdeu, infelizmente, né, na década de 80, mas acho que a gente tem chance de ganhar no futuro. Não só ganhar a Copa agora em junho e julho, mas também ganhar a competição com seus ex-colegas de PhD. Mas o que a gente viu é que muitos países que entraram nesse processo de abertura comercial, na América do Sul, aqui a gente tem o Chile, teve a Coreia, teve a Malásia e diversos outros países, eles tiveram no começo uma resistência muito forte desse crony capitalism, no capitalismo de clientelismo, de quadrilha, você conseguiria a tradução livre, melhor para o Brasil. E aí, quando a gente olha para dentro do nosso país, a gente vê que as decisões de isolacionismo e de resistência à abertura comercial talvez tenham uma componente ideológica nisso, talvez tenha uma componente desse perfil de capitalismo. Então, acho que a Sandra ela apontou muito bem assim, quais seriam as iniciativas, quais setores ou não setores, e as normas técnicas. Mas, desse lado de alocação de capital político para quebrar esse capitalismo de quadrilha, como é que o Brasil pode reagir para que a abertura seja feita de uma maneira que beneficie o país como um todo? Eu acho que os escândalos de corrupção trouxeram todos esses assuntos para um patamar completamente diferente, já que os escândalos, sobretudo do Petrolão, não foram um acidente, no meu modo de ver. Eles expressavam um estilo que queria se impor de relacionamento entre o público e o privado, diferente, que, de certa maneira, aguçava o seletivismo, aguçava a seletividade fiscal, tarifária, campeões nacionais. Tudo era para ser diferente do que fazem as economias de mercado. Não sei onde foram buscar essa inspiração, às vezes se diz que é na Ásia, na Rússia. A tradução para crony podia ser capitalismo de capanga, que é talvez mais ao pé da letra, mas se tornou capitalismo companheiro, por assim dizer, que tratava-se de criar um estilo de alinhamento entre o público e o privado, de um conteúdo político que talvez não fosse tão presente em outras partes do mundo onde isso existe pelo dinheiro apenas. Aqui não, aqui era uma coisa mais ampla, né?
E é extraordinário que tenha acontecido num momento especialmente feliz, que foi a descoberta do pré-sal, onde a perspectiva era que o Brasil, além de tudo que vinha dando certo, agora teria tanto petróleo quanto a Venezuela. E por que não fazer como na Venezuela, transformar os rents do petróleo, produzidos por um recurso natural abundante, num mecanismo de controle político e também o orçamento de investimentos da Petrobras em outro instrumento de cooptação de interesses empresariais e alinhamento político. Ali se criou o mecanismo, né? Essa coisa que hoje ganhou esse nome muito... Claro que fazia sentido, e as coisas foram se encaixando exatamente na Petrobras, que era a depositária desse recurso, desse bilhete de loteria. Seus royalties iam alimentar um amplo sistema de clientelismo no plano subnacional, prefeituras e estados, todo mundo queria morder um pedacinho, nas previdências, o que quer que fosse. Isso. Então, tinha, dentro da empresa, várias formas de aproveitar politicamente esse recurso, e começa, então, a operação desse negócio. O que é mais interessante, no entanto, é perceber que, em algum momento, os anticorpos, o sistema reage. E aí, acho que, diferentemente do que pensa do Padilha, não está perdido. O sistema reagiu, a sociedade reagiu, não é isso? E ajudada pelo fracasso do mecanismo, já que a Petrobras, nesse momento, onde ganha o bilhete de loteria, ela chegou a valer, sei lá, 200 e tantos bilhões de dólares, e chegou a valer 17. No pior momento lá, em matéria de destruição de valor, é um colosso. Do momento onde a Petrobras abriu seu capital, o market cap da Bolsa Brasileira era 1,8 trilhão, chegou a 400, no pior momento de Dilma Rousseff, uma destruição de valor de 1 tri e alguma coisa de dólar. Não é isso? Esse fracasso econômico espetacular, sem paralelo, junta com isso também 2 anos seguidos de menos 3% de crescimento do PIB, menos 3,5%, ok? O trabalho de uma década jogado fora em 2 anos, ok? Este fracasso não poderia ter sido melhor para reorientar a pauta econômica brasileira na direção de nunca mais termos estas coisas que vimos, políticas seletivas, esse anticapitalismo virulento, esse discurso vigarista. Agora, no entanto, todos estamos vendo aqui um fenômeno curioso, todos os candidatos têm um verniz, e às vezes mais do que isso, um verniz liberal. Até o Geraldo Alckmin fala em privatizar a Petrobras, com várias ressalvas e tudo mais. Isso era impossível em outras ocasiões, não é isso? Quando ele vestiu aquela jaqueta. Agora, a jaqueta está sendo vestida pelo avesso por muitos dos outros candidatos. A privatização será importantíssima para reduzir o tamanho do Estado, poderá ser feita de formas espetaculares, e me permita aqui agregar um assunto que eu deixei passar da questão anterior, que é o seguinte: concorrência e o Banco do Brasil. O Banco do Brasil está prontíssimo para ser privatizado, num esquema parecido com o que se cogita hoje fazer com a Eletrobras, via diluição, sem descaracterizar a marca e a empresa, apenas ela passa a ter controle privado e uma governança muito melhor, o que obviamente fará com que o Banco do Brasil seja um competidor espetacular para os 5 grandes bancos, os outros 4 bancos de varejo que estão lá no Brasil, botando as tarifas lá em cima e maltratando nós, clientes. Não é isso? Será excelente. Assim como tem outras formas de concorrência que precisam ser, tem as fintechs que estão fazendo aí um trabalho também extraordinário para atacar esse sistema dos bancos. A privatização será importantíssima. É parte da destruição do mecanismo. Tem outras, quase mais de 100 e tantas empresas estatais funcionando, muitas criadas recentemente, quando o mecanismo começou para valer, não é isso? Ou seja,
desfazer essa agenda anticapitalista hoje está na ordem do dia. Este é um país, também, outro número que eu acho que vale a pena deixar aqui como provocação, esse é um país majoritariamente de empreendedores. Segundo dados da PNAD, tem 92 milhões de pessoas trabalhando no Brasil. 33 milhões são pessoas que têm carteira assinada, 27 milhões são empregadores, profissionais liberais e trabalhadores por conta própria. 27 contra 33, ok? Os empreendedores não são minoria nesse país. E os 33, muitos deles trabalham para esses que estão entre os 27. Tira isso, tem 12 milhões de desempregados, 11 milhões de funcionários públicos e 11 milhões de informais. Tá? Este é o mercado brasileiro. A liderança desta economia, a agenda, o futuro, está na mão de 27 milhões de empreendedores, alguns nesta sala, e são de todos os tamanhos. Tem alguns que estão no top 1%, mas tem muitos que são os da birosca, oprimidos por fiscais, por um sistema tributário opressivo, que favorece a corrupção e, obviamente, é horroroso para quem empreende. E essas pessoas, na verdade, acho que também tem outro capítulo importante aí, é que, quando perguntadas, por exemplo, pela pesquisa que a Fundação Perseu Abramo fez outro dia na periferia de São Paulo, eles não reconhecem a existência de tal coisa que se descreve como luta de classes. Eles acham que as pessoas estão no mesmo barco. Essa é mais ou menos a expressão que a pesquisa utiliza. Não há razão para imaginar que quem quer e tem emprego esteja em permanente hostilidade com quem cria emprego. As duas coisas são trabalho e são parte da mesma coisa. Está na Constituição, não é? O princípio da livre iniciativa, o trabalho e a livre iniciativa são a mesma coisa. É isso que a gente está descobrindo agora, que o Brasil é um país talvez muito mais capitalista, norte-americano, feito de empreendedores, do que talvez o Estado tenha sido ao longo desses anos. Ele sofreu um retrocesso que precisa ser revertido, está na ordem do dia. Eu tenho a impressão que vai ser um dos temas absolutamente centrais nessa eleição agora. Não, perfeito. Gustavo, quando você comenta do Plano Real, eu lembro que uma das frases que você utilizava para descrever aquele período era que, em um certo momento, de uma certa medida, você se sentia um dissidente dentro do partido, né? Que é não apenas a agenda de estabilização macroeconômica era importante, mas também tinha uma agenda um pouco mais liberal ali que fazia sentido, e isso era recebido de uma forma com muita resistência dentro do Congresso, dentro do governo. E agora, daqui a 6 meses, a gente tem um novo ciclo eleitoral aí, né? Como é que você, Sandra, como é que você, Gustavo, enxergam que, primeiro, essa agenda liberal ela vai chegar com mais força no Brasil, e como é que os candidatos liberais vão fazer essa agenda ter uma maior conexão com o eleitorado? Porque, muito embora eu entenda que o protagonista passa a ser o empreendedor e o cidadão, como é que, considerando esse cenário, esse discurso no Brasil que é adotado há muito tempo, esse liberalismo pode chegar com mais força num ciclo eleitoral que talvez um dos mais importantes pós-democratização? Bom, para encaixar com o assunto abertura e outras tantas coisas, você lembrou bem que os meus colegas coreanos hoje me telefonam para dizer assim, olha aqui, hoje a Coreia tem uma produtividade do trabalho, PIB per capita, equivalente a mais ou menos 2/3 da renda per capita americana. O Brasil, que naquele tempo que eu estava aqui estudando, era 20% da renda per capita americana, hoje é 22%. Tá? Então, eles mais que dobraram o seu nível de riqueza e produtividade relativamente aos Estados Unidos, enquanto que nós permanecemos estagnados relativamente à produtividade americana. Não é em termos absolutos. O país melhorou, mas melhorou no ritmo americano, não no ritmo de uma economia emergente que permitiu esse pulo que a Coreia fez e a China está fazendo agora. Por que essa história da produtividade é tão importante? Porque
Isso é o que o trabalho produz, é a riqueza que uma hora de trabalho produz. Se é 3 vezes mais, as pessoas podem ganhar 3 vezes mais. Os preços podem ser 3 vezes menores, os lucros podem ser 3 vezes maiores, ou as 3 coisas ao mesmo tempo. A única coisa que faz o milagre de criar preço menor, remuneração do capital melhor e remuneração do trabalho melhor é produtividade. E sabe o que produz produtividade? Concorrência, abertura, uma economia de mercado, essa coisa que a gente resiste a tomar como uma prioridade econômica central da economia. Acho que, de uma maneira curiosa, os escândalos dos últimos tempos trouxeram isso para a ordem do dia. Precisamos ser uma economia de mercado, impessoal, dinâmica, ter dado certo no mundo inteiro. Não vamos inventar aqui um novo capitalismo companheiro, sem chance, deu errado, inclusive. Curioso, então, à luz dessas observações e dos 27 milhões de empreendedores que tem no Brasil, é refletir sobre por que no espectro político partidário brasileiro não tem nenhum partido liberal, ou não tinha, nenhum partido liberal que abertamente propugnasse o capitalismo, a abertura, a privatização e todos esses temas que nós sabemos que geram progresso. Por que esta ausência em 513 parlamentares, praticamente nenhum podia falar essas coisas? Lembro bem quando fiz a minha sabatina no Senado, para o Banco Central, que o Fernando Henrique me chamou, ele dizia para todos que iam fazer sabatina, quando você for no Senado, não fala essas coisas de mercado, privatização, sei o que, nada, tudo que você falar vai ser usado contra você. Não me cria problema, entendeu? Por quê? Não é isso? Acho que o tempo chegou, né? Tem o Partido Novo, tem diversos outros movimentos com termos de referência parecidos, nem todos são partido, e de algum jeito o Novo e outros partidos, e partidos de arquitetura mais aberta que vão acolher pessoas com essas ideias, estarão no próximo Congresso. Não sei quantos serão, não é 0 como hoje, mas serão muitos. Muitos podem ser 10, 15, já faz uma confusão, um salseiro positivo extraordinário. Por conta disso, e pela campanha, a agenda será diferente, e o presidente eleito terá compromissos interessantes, muito diferentes daqueles do passado, quem quer que ele seja. Eu estou otimista porque acho que essa é a agenda vencedora, quase que já é vencedora quem quer que ganhe, pelo que eu estou vendo de todos os candidatos terem o seu ministro da Fazenda liberal de estimação já escolhido, não é isso? Alguma coisa isso quer dizer. Vou fazer um comentário. Na campanha de 2013, 2014, lembro que o Armínio Fraga me pediu para escrever uma parte sobre abertura comercial. E a gente reuniu um grupo de economistas, e nós escrevemos uma nota, a gente mandava para o Armínio falou assim, Santos, me desculpa, mas eu vou ter que dar uma aguadinha aqui, porque o candidato não concordou. Falei, tá bom, dá uma aguadinha aqui, em compensação eu coloco aqui uma outra coisa. O documento foi umas 5 ou 6 vezes, e no final estava resumido a 2 frases. Isso mostra que, mesmo um partido liderado por um economista com visão liberal, tem muita dificuldade em fazer essas ideias passarem. Mas eu acho que, em 4 anos, muita coisa mudou. Hoje em dia, eu percebo muito mais apoio, não é um apoio no setor industrial, é um apoio na sociedade, é uma demanda por maior liberdade, por maior liberalismo, por remoção de privilégios, né? A percepção de que políticas que beneficiam setores não geraram resultados, né? Se a gente olha as políticas de financiamento à inovação da FINEP, quem absorve os recursos acabam sendo as empresas menos eficientes e menos inovadoras. O Brasil já tem uma legislação tributária, de incentivos à inovação, que acho que não falta fazer mais nada, né? E, ainda assim, a gente continua com essa ideia de que precisa transferir recursos
para empresas inovarem, ou para o programa de substituição de estímulo ao investimento do BNDES. Vamos lembrar, a antecipação, a transferência dos recursos do BNDES para a União agora gerou uma poupança equivalente ao valor do Bolsa Família por um ano, 30 bilhões de reais, né? Mais um pouco até do que o Bolsa Família, que, se não me engano, foi 28 e alguma coisa. Quer dizer, eu acho que a noção de que os recursos públicos estão sendo apropriados por uma minoria que não geram resultados e, por outro lado, que o cobertor está curto, porque está na hora do ajuste fiscal e, portanto, a noção de restrição fiscal acho que vai ficando mais clara. Eu acho que tudo isso ajuda um discurso liberal. Agora, a gente, eu acho, tem o papel de traduzir isso de forma que chegue conceitualmente mais fácil ao eleitor. Acho que os economistas, os candidatos políticos, deputados ao Congresso que estão aqui, têm esse papel, né? É difícil falar, é difícil que o eleitor perceba qual é a importância da abertura comercial, mas se a gente mostrar para ele que o produto que ele vai consumir é mais barato, vai ser mais barato, de melhor qualidade, e que isso vai aumentar a renda real dele, eu acho que isso tem um apelo maior. Perfeito. Gustavo, acho que 3 razões que fazem o Brasil Conference esse ano ser bem especial. Acho que, primeiro, o foco com esse ação que transforma. No passado, a gente intensificou bastante a ideia do diálogo que conecta, dada a polarização no Brasil. E esse ano se somam mais 2 fatores. O primeiro é o ano de Copa do Mundo, e amanhã a gente tem um painel só a falar sobre isso, né, como elemento da identidade brasileira. E o terceiro é 30 anos da Constituição Federal, né? Então, na opinião de vocês, em quais dimensões a gente deve dar parabéns para a Constituição? Em quais dimensões a gente acha que a Constituição brasileira ela pode ser, eventualmente, um obstáculo ao desenvolvimento econômico e social? O que pode ser paradoxal, mas queria saber, na opinião de vocês, onde dar parabéns e onde fazer uma reflexão sobre como mudar para o futuro. Bom, já na minha outra fala, mencionei que a Constituição foi feita num momento de explosão de voluntarismo e cidadania, e, por isso, talvez ela tenha estruturalmente criado um excesso de obrigações de despesa, excesso relativamente às capacidades com as quais o Estado teve para realizar essas coisas. Há uma quantidade de detalhes imensa que eu acho que não deveriam estar lá. Eu estou começando pelos defeitos, tá? E se hoje eu tivesse poderes mágicos, são mágicos mesmo, o que eu adoraria fazer era que a Constituição fosse composta apenas daquilo que os juristas designam como cláusulas pétreas, e todas as outras passassem imediatamente a ser leis complementares. Não ficam revogadas, ficam apenas só mais fáceis de serem alteradas. Isso seria o meu sonho se eu tivesse poderes mágicos. Isso talvez pudesse ter sido feito, em parte, pela revisão constitucional. O ministro Jobim estava aqui, poderia dizer melhor, vinha fazendo um trabalho bacana quando isso foi interrompido. Enfim, perdeu-se uma oportunidade ali interessante de tirar muitas desse capim, talvez, que não precisava estar na Constituição. Hoje, o trabalho que há para fazer uma emenda constitucional por temas que não são tão grandes. Agora, o momento todo da nova República foi mágico, como recuperação da democracia, essa é a parte conhecida positiva, e havia ali uma tradição constitucional. Acho que vale aqui uma pequena publicidade, uma propaganda de uma recomendação de leitura, que é o livro do Jorge Caldeira, recente, que tem um capítulo sobre a Constituição de 88, muito interessante, no qual, no entanto, ele volta às constituições anteriores. Teve várias, começando em
pela Constituição antes a de 34, a de 37, a de 46, a de 67 e a de 88, num espaço de tempo muito pequeno, não é isso? O país fez 5 constituições. Esse exercício acabou criando alguns excessos na Constituição, e a gente deveria refletir sobre eles. Não, eu acho que, de fato, o grande benefício, o aspecto positivo foi o aspecto da redemocratização e da garantia das instituições, da criação de instituições democráticas, e uma instituição que permitiu a gente fazer a transição. Agora, sobre os defeitos, eu concordo integralmente com o Gustavo. Acho que o ideal era que a gente tivesse uma Constituição mais enxuta, que de fato assegurasse os direitos fundamentais, mas que a gente pudesse ter mais facilidade para rever ou para discutir a área de muitas dos artigos que estão na Constituição e que impedem que a gente faça os movimentos que são necessários, né? Que implemente essa agenda que a gente colocou aqui. É curioso que, na área de abertura comercial, há muito pouco que a gente precise da Constituição, né? Essa é uma área que pode avançar, aliás, de forma bastante independente até do Congresso, que, no final, tem que aprovar, ratificar os acordos comerciais negociados, mas não é muita coisa. Que eu me lembre, assim, de cabeça, o que temos na Constituição ainda a obrigação de aprovação pela Presidência da República para a entrada de bancos estrangeiros no Brasil, o que é uma questão, se a gente quiser aumentar a competição no setor financeiro, abrindo o setor financeiro para bancos estrangeiros, e na área de telecomunicações. Fora isso, a abertura comercial é uma agenda que pode ir sem nenhum impacto da Constituição. Acho que vou ter que me restringir a mais 1 ou 2 perguntas para abrir para vocês e para quem está nos labs, através do aplicativo. Acho que, para fechar, uma pergunta um pouco menos técnica aqui, mais inspiracional para todos nós refletirmos juntos, né? Gustavo, você fala no seu último livro, No A Moeda e a Lei, do período crônico inflacionário do Brasil entre 80 e 95, né? 15 anos ali com inflações superiores a 100% ao ano. Eu acho que grande parte das pessoas aqui não viveram esse período, e grande parte das pessoas que viveram talvez não tenham uma memória tão recente do quão perverso um processo inflacionário desse é. E Sandra também, que milita na área de abertura comercial e aumento de produtividade há muito tempo, né? Usando esses 2 episódios, se vocês tivessem que falar diretamente com todos aqui e com os jovens do Brasil que nos assistem, quais seriam as dicas que você daria enquanto a possibilidade deles encararem isso de uma forma séria, de um passado que ainda tem os efeitos persistindo hoje, e lutar para que o Brasil seja, de fato, um país melhor para todos, que esse é o objetivo final, né? Bom, obrigado pela menção ao meu livro, que, aliás, faço aqui o comercial, recém-saído, chama-se A Moeda e a Lei, 80 anos de história monetária, começando em 1933, quando o Brasil começa a sua experiência de papel-moeda. Daí essa data. A nossa experiência com papel-moeda degenera a partir de 1980, quando, pela primeira vez, a gente chega no 100% ao ano acumulado, e daí até meados de 95, que é quando cai abaixo de 100% acumulado, já depois do real, a média foi 20% ao mês, durante 15 anos. Isso é uma tragédia distributiva sem tamanho. Nós tivemos também, durante esse período todo aí, 9 moedas, considerando o mil-réis, e 8 reformas monetárias, muitas delas com cortes de zeros. Foi um banho de sangue. E, na verdade, tem um elemento psicossocial aí interessante nesse processo todo.
vem do relato que o Elias Canetti faz da inflação alemã, ao notar o seguinte, que a inflação é uma espécie de humilhação de um símbolo nacional, esse pedaço de papel que a gente carrega no bolso, com a carga simbólica tão grande quanto a bandeira, a presença de 5, 6, 7, 9 zeros na moeda é uma humilhação semelhante a tocar fogo na bandeira. E ela é cotidiana, silenciosa, e afetou a psicologia da nação de um jeito horroroso ao longo desses anos. As consequências desse processo, no caso alemão, é comum essa associação do nazismo à inflação. Não tivemos nada parecido com isso, mas seguramente geramos muitas energias ruins, muitas fortunas foram perdidas e a distribuição de renda ficou seguramente muito pior num país que resolveu que a tributação sobre o pobre era uma forma legítima de financiamento do desenvolvimento econômico. Tá? E muito se falava naquela ocasião, inclusive, das políticas sociais financiadas por inflação, né? Como se você fazia uma transferência direta de dinheiro para o pobre que você acabava de extorquir e tributar através da inflação. Era muito esse mundo viciado, quando ele termina em 1994, há uma energia diferente que começa a circular e acho que ela produziu um efeito permanente no Brasil. Nós ajudamos ali redesenhar instituições pertinentes à criação da moeda, criação de moeda, de forma a que isso nunca mais pudesse acontecer. Nós tínhamos, naquele momento, 1994, 33 bancos centrais, que eram os 30 bancos comerciais estaduais que funcionavam, cada um como se fosse banco central, criando moeda, e mais os 2 bancos comerciais federais, Caixa e Banco do Brasil, e mais o Banco Central, 33. O país que tem 33 bancos centrais vai ter uma hiperinflação e nós a tivemos. Para que isso não se repita, hoje nós só temos um. Né? Os 30 estaduais, a maior parte nós tivemos que liquidar, privatizar, extinguir, e os que existem não podem fazer nada perto do que faziam. E os bancos federais também não podem fazer nem nada perto do que faziam na ocasião. A disciplina de Basileia serve maravilhosamente para manter os bancos federais comerciais sob controle nesse aspecto. Isso encerra uma batalha histórica de disciplinamento da moeda que começa exatamente em 1933, quando o dinheiro passa a ser nada mais que um pedaço de papel assinado por uma autoridade, e por isso não tinha nenhum limite, podia-se fazer qualquer quantidade, e é este o momento em que em todas as partes do mundo aparece esse personagem que a gente conhece como Banco Central, como um expediente de governança corporativa para evitar que o Tesouro abusasse desse poder contra o cidadão. Tá? Por isso que os bancos centrais costumam ser independentes, para que eles não façam com que o seu acionista controlador, não permitam que o seu controlador abuse desse poder a favor dele contra os stakeholders, que são as pessoas que carregam dinheiro no bolso. O que nós demos sorte, conseguimos fazer ali em 94, foi desenhar instituições permanentes, para que aquela energia positiva que a estabilização produziu se transformasse numa coisa para o resto da vida. Nós nunca mais sofremos ameaças inflacionárias semelhantes, ou que produzissem nem nada parecido com o que a gente tinha. Nem Dilma Rousseff, nos seus piores momentos, nos seus piores bofes, conseguiu ameaçar essa construção. Tudo que ela conseguiu foi arrumar maneiras ilegais de arrumar dinheiro, de se financiar, tão ilegais até que caiu. Eu tenho a impressão, pensando um pouco para frente, né, pensando um pouco na audiência, né, a gente está aqui com milhares de alunos brasileiros que vieram
se formar, que são muito educados e motivados. Acho que o que a gente espera é que vocês, algum dia, voltem para o Brasil e procurem influenciar o processo político, não necessariamente entrando na política, mas tendo uma atuação mais ativa do que a minha geração teve, por exemplo, e um pouco levando a ideia de que liberdades individuais, esforço individual, empreendedorismo, equidade, inclusão social, esses são valores que podem ser praticados por uma estrutura, por uma estrutura de governo que seja basicamente centrada em preocupações ou em atividades que sejam típicas de Estado, que tenham clareza que políticas intervencionistas, políticas que beneficiam alguns em detrimento de outros, acabam, em algum momento, gerando inflação, porque a inflação é uma forma de lidar com o conflito distributivo, perverso, né, porque atinge particularmente os pobres, e ineficiente do ponto de vista da construção de uma economia que possa crescer crescer com base na produtividade. Então, um pouco é isso que eu imagino. Passando aqui para as perguntas de vocês, das pessoas que estão nos labs, a gente tem algumas aqui interessantes, né? Acho que muitas das que foram voltadas no começo a gente tratou, então tentando... Isso aqui é interessante. Sandra, você comenta um pouco do impacto da redução da pobreza, a abertura comercial, a correlação entre os dois, e um dos presentes aqui faz a seguinte pergunta. Qual a sua visão do impacto da desigualdade social no crescimento econômico? Eventualmente, qual seria a relação inversa, né? O impacto do crescimento econômico no desenvolvimento social, né? A gente fala que vamos resolver primeiro a desigualdade de renda e depois crescer. As pessoas falam vamos crescer primeiro, depois ter desigualdade de renda. Enquanto as pessoas falam vamos tentar os dois ao mesmo tempo, né? Qual é a visão de vocês sobre essa relação? Num país democrático e liberal, o crescimento com distribuição de renda depende fundamentalmente de aumento da produtividade, né? De inserção de trabalhadores em empresas eficientes, né, que permitam com que o valor gerado por esses trabalhadores seja revertido para eles em termos de aumento de salário real. Sem aumento da produtividade, é muito difícil a gente ter aumento de renda com maior equidade. Então, fundamentalmente, eu acho que é importante crescer com base em uma economia produtiva e aberta, né? A produtividade, o fator fundamental para gerar prosperidade é o crescimento com produtividade, né? E é por isso que existe uma certa discussão a nível internacional sobre se é preciso os países continuarem crescendo ou não. Se essa discussão sobre crescimento já não se tornou obsoleta. Talvez tenha sido tornada obsoleta na Dinamarca, ou em países de renda semelhante, mas em países com as características do Brasil, certamente não. E crescimento econômico é fundamental para melhorar a equidade e a inclusão social. Enfim, isso não quer dizer que seja suficiente. É preciso que aí as políticas públicas tenham foco nas pessoas. Isso eu acho que é outra mudança estrutural. Vamos tirar o foco dos benefícios públicos, das políticas direcionadas das empresas para as pessoas. Vamos educar as pessoas, capacitar as pessoas para que elas possam participar do mercado de trabalho e em um ambiente que seja propício ao crescimento da produtividade. Perfeito. Queria só acrescentar uma coisa
polêmica aqui sobre esse tema. Acho que é muito mais importante nos preocuparmos com a pobreza do que com a desigualdade. A desigualdade em si, nem sei se é tão importante. Vejam o seguinte, houve um painel aqui logo anterior, não o anterior, mas o anterior, de vários empreendedores. Amanhã nós vamos ver Jorge Paulo Lemann, vamos ouvi-lo, não é isso? Jorge Paulo Lemann fez o Brasil ficar mais desigual em matéria de renda, assim como o Neymar. A desigualdade evoca esse tipo de paradoxo. Assim, o empreendedor excepcional tem um impacto sobre a sua sociedade que é, sem dúvida, positivo, mas gera desigualdade, porque ele é extremamente bem-sucedido e é acima da média. Não se pode pretender combater a desigualdade de forma a reprimir esse tipo de incentivo. Tá? Senão a gente vai... Essa é a galinha dos ovos de ouro. Muito bem. A última pergunta aqui, acho que, como não podia deixar de ser, talvez, fala sobre educação. Qual é o impacto e qual é a importância do desenvolvimento da educação em tudo isso que a gente falou, desse contexto de crescimento? E qual a perspectiva de vocês sobre o modelo educacional do Brasil, universidades públicas e todo esse contexto educacional que é guiado em grande parte pelo Estado? Quais são os desafios, qual é o diagnóstico do modelo e como é que a gente pode melhorar para que a trajetória de crescimento econômico futura seja mais robusta? O Ciro Gomes falou uma coisa interessante no outro painel sobre ser breve, né? Aqui não é muito assunto para... Estamos começando um outro painel, não é isso? Depois eu vou falar em voz alta quem fez a pergunta aqui. Seguramente o nosso problema não é do dinheiro que a gente gasta em educação, deixa eu falar aqui como economista, porque os gastos em educação feitos pelo governo brasileiro estão num nível internacional relativamente satisfatório comparado. O que, no entanto, se verifica é que os resultados são pífios diante do dinheiro que se gasta, olhando o conjunto. E olhando as métricas. Na verdade, tempos atrás, nem métricas nós tínhamos, porque isso era contra as ideologias, enfim, mais populares aí no mundo da educação. Essas coisas de meritocracia é meio neoliberal, não é isso? Hoje, no entanto, tem. Essas medições, elas são importantes para aquilatar a eficácia de políticas públicas. Política pública sem medição de eficácia é um convite a jogar dinheiro fora e é o dinheiro do contribuinte. É isso que não é suado. No caso brasileiro, sim, temos um problema de gestão que está presente em todas as esferas. E nem sempre o professor é um aliado nesse assunto, porque o professor sindicalizado tende a fazer 2 turmas onde tem uma e uma porção de outras coisas, ou tem uma semana de 4 dias, e às vezes isso não contribui para quando, às vezes, o bom professor é exatamente a chave do problema. O envolvimento da família é outro assunto importante, junto com a escola, a comunidade, coisas que o Brasil nem sempre desenvolve da forma apropriada. No ensino superior, eu publicamente, mesmo quando era autoridade, nunca fiz segredo que acho um absurdo no Brasil haver gratuidade no ensino universitário público, sobretudo tendo em mente que o acesso à universidade pública gratuita é quase que um privilégio da classe alta brasileira, e é de graça. Agora, no Rio de Janeiro, por exemplo, o novo governador vai assumir uma universidade que custa 1 bilhão por ano, num estado que tem um orçamento de 50 e alguma coisa, 75% do qual já comprometido com salário e pensão. Tá? Como é que vai sustentar uma universidade dessa? Onde estudaram muitos ministros do Supremo, é isso? E pessoas que podiam perfeitamente pagar seus estudos. Então, temos aí um assunto.
Até MBA, até curso de MBA em universidade pública no Brasil é gratuito. Né? Houve uma discussão no Congresso sobre isso, porque a UFRJ cobrava na COP os cursos de MBA. Realmente, me parece não fazer o menor sentido. Acho que a agenda, concordo plenamente com a agenda do Gustavo, mas particularmente me incomoda a universalidade do sistema universal, do sistema de ensino superior universal no Brasil. Isso não faz realmente o menor sentido, e acho que isso é um low-hanging fruit para a gente colher, porque esse debate já está adiantado. Vejo aqui a plaquinha que nosso tempo se esgotou. Queria fechar agradecendo novamente Sandra Rios, Gustavo Franco. Em nome da Brasil Conference, foi uma honra imensa tê-los aqui. Agradecer também o time todo da organização, que chegou hoje aqui 4h15 da manhã para fazer isso acontecer. A gente, como eu falei, a gente vem um ano trabalhando nisso, e ver tudo isso acontecendo é uma grande honra. Então, espero que vocês tenham aproveitado o painel. Aproveitem a Brasil Conference, que acontece até amanhã à noite, para ter discussões criativas sobre o Brasil, que não apenas fortaleçam o debate aqui, mas que se perpetuem no futuro. Muito obrigado.